Boa noite, pessoal. Bom, hoje vamos dar continuidade ao projeto 4 do módulo 8. Na última aula a gente desenvolveu as camadas de controller, service, repository, model e enum. A gente criou ali toda a camada inicial, cliente, pedido e produto. Agora vamos implementar os endpoints e possivelmente as regras de negócio. Acho que eu vou começar vendo os endpoints. Aqui no documento, a gente vai descer um pouco e vai ter um espaço destinado aos endpoints. Endpoints mínimos esperados. Criar cliente, listar clientes, buscar cliente por ID, atualizar cliente e inativar cliente, né? Post, get, 2get, put e delete. Então vamos lá. Isso vai se repetir para o cliente, para produto e para pedido. Então vai ser a mesma estrutura, né? Só vai mudar o objeto ali. Aqui na cliente controller, vou até fechar as outras abas. Close other tabs. Beleza. Vamos criar aqui post primeiro, né? Post mapping. Post mapping é anotação, certo? A anotação aqui do Spring Framework. Spring Web, né? E aí vamos criar um método, que é o public. Ele não fala se vai ter retorno, mas post mapping geralmente não tem retorno, né? Então vai ser um response entity. Response entity. E aqui eu posso pôr um ponto de interrogação. Eu acho que void também se encaixaria aqui. Mas eu costumo pôr um ponto de interrogação. Cadastrar cliente. Eu vou receber via request body, né? Um cliente. Posteriormente a gente vai alterar isso aqui para ficar de uma forma melhor, que é o correto, né? Uma forma mais correta. Mas no momento eu vou receber todos os dados do cliente aqui, o objeto completo. E aí eu vou chamar cliente service. E na verdade também eu vou armazenar um retorno aqui, um long id, que é para a gente fazer aquele URI location. Long id recebe cliente service ponto, posso chamar de save cliente, passando o cliente. Aí o URI location, a gente vai criar aqui URI, chama de location, URI.create, create, só tem create, então tem que ser ele create mesmo. Aqui a gente põe o path, né, que é barra cliente, barra, e aqui eu vou passar o ID. E aí eu faço o cliente service não, return, né, já vamos dar o return. Response entity.created, e aí o URI que ele espera, a gente passa assim. Deixa eu ver o que ele está reclamando. Bodybuilder. Response created, response entity. Ah, tem que ter um ponto build aqui no final, né? Isso, beleza. O que ele está reclamando é que o método save client na service client service não existe, né? Então eu vou clicar aqui, ó, create método save client. E esse método aqui, ele vai cliente salvo, deixa eu ver aqui, cliente salvo, recebe cliente repository ponto save, que é o método de salvar, passando o cliente que recebemos ali no parâmetro. Cliente salvo, eu tenho que pegar o ID, né, que é um long, e retornar esse ID. Return cliente salvo ponto get ID. Pronto. Beleza. Aí vamos fazer agora o get, os dois gets. Primeiro é o get all, né, que busca todos os dados. É um get mapping, public, response entity. Aí aqui, o que acontece? Vai ser uma lista, né? Como ele busca todos os clientes, é mais de um, né? É uma lista de clientes. Então aqui eu tenho que pôr uma list, e aí dentro da list eu coloco que é um cliente. Por enquanto eu vou usar o objeto cliente, mas posteriormente a gente vai criar aquele DTO.
e buscar todos. Eu posso colocar buscar clientes. O nome do método não vai ser tão importante. Eu não recebo nada como parâmetro, né? Eu não preciso receber nada. E aí eu já posso dar aqui um... Ah, não. Deixa eu criar uma lista para ficar organizado. Lista de cliente. Essa lista vai chamar clientes no plural. Cliente service ponto find all clientes, por exemplo. Não preciso passar nada. E aí eu dou um return response entity ponto ok. Aí aqui eu já posso passar os clientes. Ou poderia fazer assim, ó. Deixa o ok vazio e põe um body clientes. Mas eu vou fazer do jeito que fica menor. E tá feito. Agora a gente vem aqui no find all. Ó, aqui ele reclama, né? Vou mandar criar. Aí ele criou aqui na service. Eu posso dar um return client repository.findAll. Pronto. Agora outro get by ID. Eu vou copiar desse get aqui, mas vamos mudar algumas coisas. Aqui não é mais lista, vai ser só um cliente. O nome do método buscar por ID. Aqui no getMapping agora, ó, eu vou colocar chaves, ID e fecha chaves. Aqui dentro dos parênteses aqui do método, a gente vai colocar um path variable, que vai ser o modo que eu recebo esse ID. Ele é do tipo long e o nome é ID. Esse path variable, ele é uma variável do caminho da requisição. Tá? Se a gente abrir o Postman, vamos abrir aqui o Postman, permite. Ó, o path seria aqui, por exemplo, cadê esse cara aqui, ó? O barra 4, né? Barra banco, barra 4. 4 está no path variable, uma variável do path. Beleza. Aqui não vai ser mais lista, vai ser um cliente só. Eu passo o ID aqui. O método é find cliente. Vou deixar só assim para ficar um pouco diferente. E aqui eu retorno cliente encontrado ali. O método ainda não existe, vamos criar ele, manda criar, né? E aqui eu chamo cliente. Deixa eu pensar. Cliente recebe cliente repository.find by ID. E aí eu passo o ID que eu recebi ali. O que acontece? O método cliente repository find by ID, ele retorna um optional. Aqui ele fala que ele esperava receber um optional aqui, né? Só que tá recebendo cliente. A gente pode fazer algumas coisas para corrigir isso. Pode dar um ponto .get, que não é o melhor. Pode dar um or else true. E aí eu posso lançar uma exceção aqui genérica, né? Deixa eu ver aqui, not found, por exemplo, né? Deixa eu ver se eu acho exception aqui. Ó, not found exception. Não, mas esse aqui não consigo usar, né? Bom, essa questão de lançar exceção, eu vou deixar pra gente fazer posteriormente. Porque a gente precisa tratar a exceção. Por enquanto eu vou dar só um or else true aqui, que já resolve. Por fim, dar return cliente. Pronto, find by ID está feito. Vamos para o put. O put ele vai ser um pouco parecido com o find by ID, porque no put ele recebe um ID via path variable, né? O ID do objeto que eu quero alterar. Então eu posso copiar esse get aqui do find by ID, colo ele aqui, e aí eu altero esse método get para put mapping. Continua recebendo o ID aqui via path variable, porém agora ele vai receber o request body com os dados do cliente, que é os novos dados que eu vou alterar. Ele não vai ter retorno, assim como o método de cadastro aqui do cliente não tem retorno, o put também não vai ter. Então, não preciso disso aqui. Cliente service.update cliente, passando o ID que eu recebi via path variable
e os dados do cliente que eu recebo via request body. Aqui não tem retorno. Aqui eu posso dar um no content, que eu acho que é 201, se não me engano. No content.build. Ó, se eu clico em seguro, o que eu fiz aqui, né? Seguro o Ctrl e clico em no content. Aí ele vem para essa parte aqui. Aí nesse no content aqui, eu vou clicar de novo, segurando o Ctrl. Ó, o no content é 204. 201 é created. Accept é 202, pode ser 204, beleza. Só para confirmar mesmo. Ah, mas por que eu não passo, eu não pego o ID do cliente no body aqui, né, no corpo desse cara? Futuramente eu vou criar um objeto aqui que não vai ser o cliente, esse objeto não vai ter ID, que é o correto. Esses objetos não vai ter ID. E aí eu tenho que usar para ficar organizado e fazer sentido no projeto o ID que eu recebo via path variable. Por isso que eu não uso o ID do cliente ali. Eu posso até passar, mas o que eu vou pegar vai ser do path. Ah, então vamos lá. Aqui eu vou mandar criar o método updateClient, né, que ainda não existe. Esse método, para ele funcionar, eu preciso buscar o cliente antes. Olha, inclusive esse findClient aqui, falando que não está sendo usado, mas ele está assim. Que é aqui, cadê? Find all clients. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, ó. Eu tô alterando o método que era o getById. Deixa... Olha, não tá nem deixando dar Ctrl Z. Por conta da client service aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Eu acabei fazendo errado. Acho que se vocês perceberam que eu tava fazendo errado, pode fazer do jeito certo, né? Isso que era o certo aqui, ó. E o put mapping, que era o que eu tava criando, deixa aqui, ó. Então, vê se vocês têm esses três endpoints, né? Post mapping, um get e outro get. E por fim esse quarto que é o put mapping. Beleza, aí eu criei o update cliente, é igual eu estava falando. Para mim confirmar que esse cliente existe pelo ID dele, eu preciso fazer o find dele antes. Então a gente vai usar esse find cliente aqui, ó. Cliente base, que é cliente do banco, na verdade aqui cliente, né? Nome da variável, cliente base, que é o cliente que eu vou buscar na base de dados. Vai receber o método find cliente passando o ID. Aí se esse cliente existir, ele recebe aqui. Se não existir, ele pode cair nesse or else throw aqui. Aí agora eu vou setar, vou atribuir todos os dados do cliente que eu recebi do request body no cliente base que eu busquei da base. Cliente base.set ativo, cliente.get ativo, cliente base.set e-mail, cliente.get e-mail, menos o ID, tá? O ID eu não posso alterar, porque pode dar problema ali. E não é a ideia, o ID não é um campo alterável, né? É nome, cliente.getNome, cliente base.set telefone, cliente.getTelefone. Tá feito. Agora eu dou um repository, cliente repository, ponto save, passando cliente base. Feito. Vamos criar agora o delete mapping. Public, response entity, não tem retorno também. Deletar por ID. Eu recebo via path variable um long ID. Aqui eu também tenho que pôr, né, entre chaves, valor ID. Só preciso desse campo. Aí eu chamo o cliente service.delete, passando o ID. E dou um return response entity no content.build. Aí eu mando criar aqui, né, o método delete. Para deletar, eu também tenho que conferir se o cliente existe. E aí eu vou dar um find cliente, passando o ID. Nesse caso, eu não preciso armazenar os dados do cliente nesse retorno aqui do find cliente, por isso que eu fiz dessa forma. Se a gente comparar com o do update, né? Esse aqui eu não preciso porque se não encontrar o cliente, vai dar o problema aqui, ó. Vai quebrar aqui. E aí eu só preciso fazer o cliente repository
ponto delete by ID. Certo? Bom, o que que daria para fazer aqui? Uma outra coisa que daria para fazer, tem um outro jeito de deletar também. Se eu quiser receber o cliente aqui, ó, eu posso usar um outro método de delete, que é só o delete, ó. Aí eu posso passar o cliente ali, ao invés do ID. Dessa forma também funcionaria. Mas eu prefiro passando o delete by ID. Dessa forma aqui eu acho melhor. Beleza, tá feito. Deixa eu conferir mais uma vez. Todos eles têm essa necessidade. Post, get, put, delete. Post, get e 2 put. Cancelar pedido e finalizar pedido são 2 métodos put. Os pedidos então não vão ser apagados, né? Não tem esse delete aqui. Então, vou fazer produto primeiro. Como que a gente vai fazer isso? Vou pegar todos os endpoints aqui. Ó, marco desde lá do primeiro, do post mapping, até o delete mapping. Copio. Vou vir no produto. Vou colar aqui. E aí a gente vai alterar aqui, ó. Vou dar um Ctrl R para abrir isso aqui, é o replace. Eu acho que replace significa substituir, né? Ctrl F é para pesquisar, quando eu quero pesquisar alguma coisa. E Ctrl R é para dar replace, né? O lado de cima aqui é o que eu estou procurando e o lado de baixo é o que vai ser substituído, o novo valor. Então, por exemplo, cliente service. Todo lugar que tiver cliente service, eu vou trocar para o produto service. Eu clico replace all, trocou tudo. Agora, cliente, só a palavra cliente, né? Aí, nesse caso, ele precisa conferir se é maiúsculo ou minúsculo. Então, eu clico nesse C maiúsculo e nesse C minúsculo, match case. Tudo que for cliente com C minúsculo vai virar produto com P minúsculo. Clico em replace all, ó, tem 9 ocorrências, né? Replace all. Agora eu vou mudar o C para maiúsculo. Tudo que é cliente com C maiúsculo vai alterar para produto com P maiúsculo. Replace all. Foi. Acho que não tem nada aqui falando de cliente mais. Agora a gente precisa criar esses métodos, né, na service do produto. Vou fazer a mesma ideia. O que tem cliente service de método, eu vou copiar todos os métodos aqui, ó. Para marcar múltiplas linhas, eu seguro o Shift, ó. Cliquei aqui. Ou posso clicar aqui também, ó. Aí eu rodo até lá embaixo, seguro o Shift e clico aqui no finalzinho depois dessas chaves. Aí ele fica tudo selecionado. Dou Ctrl C. Se eu der Ctrl X, ele vai recortar, então não é isso, é Ctrl C. Venho no pedido service, né, produto. No produto service e dou Ctrl V aqui. Aí é a mesma ideia, eu vou dar um Ctrl R. Tudo que for cliente com C maiúsculo, né, com essa opção marcada, eu vou alterar para produto, replace all. Tudo que for cliente com C minúsculo, eu vou alterar para produto com P minúsculo. Replace all. Beleza. Aí, o que acontece? Tá dando erro aqui no update, olha só. Por quê? Essas variáveis aqui que tinha no cliente não tem no produto. Então, ó, o ativo, o campo de ativo ele ainda tem, mas os outros ele não tem, né? O update aqui, deixa eu só conferir, é para atualizar o produto. O delete a gente vai ter que dar uma alterada, porque ele fala em inativar o produto, né? Ele não fala em realmente apagar o produto. Vamos alterar o update primeiro, né? Setar os dados aqui. Set nome. Ah, o nome já está aqui embaixo, ó. Set descrição, produto get descrição. Esse aqui que também não existe. Set preço, produto.get preço. Ver se tem mais algum. Produto base.set. O ativo já foi, nome já foi, preço já foi, ID não muda, descrição já foi. Quantidade estoque. Produto.get quantidade de estoque. Pronto. Foi tudo. Aí o delete, conforme eu tô vendo aqui, ele fala para inativar, antes mesmo de ler a regra de negócio. Eu sei que inativar não é... Ah, o delete de cima também. Ó. Inativar não é apagar do banco, tá?
Então, aqui eu não chamo delete by ID, eu tenho que fazer um update para deixar o índice de inativo como false. Então, nesse caso aqui, desse produto, eu tenho que receber o produto sim. E aí, eu falo aqui, ó, produto.set ativo, boolean false. Isso que é inativar. E aqui, ao invés de delete by ID, eu tenho que dar um save, né? Eu não estou apagando de fato, eu só estou alterando um estado do produto. Isso sim é o que ele pediu para fazer. Vou vir na pedido service, quer dizer, na cliente service, e vou alterar aqui também. Agora aqui realmente vai ter que receber um cliente. E aí, ao invés de delete by ID, eu dou um save nesse cliente, né? Lembrando de alterar o índice de ativo para false. Dessa forma aqui. Bom, tá feito por enquanto, né? Vamos para o pedido controller. Pedido controller, ele é parecido, os três primeiros aqui existem. Quarto também é o put, só o último que é outro put, né? O último vai se repetir com barra finalizar e barra cancelar. Aqui ele está pondo no plural, tá? Barra pedidos, barra produtos, barra clientes, mas eu gosto de usar no singular. Eu vou fazer o quê? Eu vou copiar os três primeiros endpoints aqui, os quatro primeiros endpoints, né? Que eu acho que vai ser bem parecido. Deixa eu confirmar aqui. É um post, dois get e um put. Esses quatro primeiros eu tenho. Colo aqui. E aquela mesma ideia. Dá Ctrl R. Procuro por cliente e altero para pedido. Cliente com P minúsculo, pedido com P minúsculo. Essa opção aqui é ativa. Replace all. Cliente com C maiúsculo, pedido com P maiúsculo. Replace all. Aí, o que acontece? Os métodos agora eu preciso copiar. Não todos, né? Os primeiros. Vou copiar até aqui, até o update. Marquei eles que eu quero copiar. Ctrl C. Vai no pedido. Ctrl V. Mesma coisa. Ctrl R. Tudo que for cliente com P maiúsculo vai virar pedido com P maiúsculo. Replace. Tudo que é cliente com C minúsculo vira pedido com P minúsculo. Replace. O método de update. Deixa eu ver se o pedido tem esse método de update. Ó, não tem update aqui, né? Tem o post para criar, dois gets, get all e get by ID, put para finalizar e put para cancelar. Então não tenho que ficar alterando esses dados aqui. E eu nem preciso receber o pedido mais aqui. Recebo só o ID. Vou chamar esse método também de finalizar. Finish pedido. Para finalizar o pedido, o que eu tenho que fazer? Primeiro, buscar o pedido pelo ID. E aí depois deve ter algum set aqui, ó. Status enum. Eu vou alterar o status enum para finalizado. É isso, né? Finalizado. E aí eu salvo o pedido. Que é esse aqui. Pronto. Não vai ter retorno também. É um update. Vou copiar esse cara. Vou colar aqui embaixo. E agora eu vou chamar esse método de cancel pedido. E aí eu só mudo o enum aqui para cancelado. Pronto. Na controller do pedido, a gente precisa alterar aqui algumas coisas aqui, ó. O update aqui virou finalizar. Tem uma coisa errada aqui, né? Tava update. Vai estar buscar por ID o nome. Isso que eu tô achando errado. Finalizar pedido. E eu passo só o ID. Aí o de cancelar vai ser bem parecido com esse. Deixa eu só mudar o nome aqui. Cancelar pedido. Eu vou copiar ele inteiro. Vou colar. E vou mudar para... Na verdade, esse aqui vai ser o cancelar, né? E esse aqui vai ser o finalizar. Não preciso receber um pedido via request body. No método aqui de finalizar o pedido, eu passo o ID no
no método finish pedido. E aqui no endpoint de cancelar pedido eu vou chamar o cancel pedido. Tá feito. Deixa eu só conferir aqui as outras controller, porque eu acho que o nome, ó, aqui não é buscar por ID, aqui é editar cliente. E do produto também deve estar errado. Ó, tem vendo? Tem dois buscar por ID. Não deu problema porque um é get e outro é put. Atualizar produto. Aqui eu vou tirar editar, vou colocar atualizar também. Atualizar cliente. Beleza. Bom, tá feito todos os endpoints. Acho que por hoje é isso. A tarefinha para vocês fazer em casa é vir no post mapping e criar aqui, né? Projeto 4, módulo 8. E criar os endpoints, tá bom? Cria aí todos os endpoints, testa. Vê se vocês estão conseguindo criar o JSON certinho. E aí, na próxima aula eu crio com vocês. Até a próxima aula.